Olá, eu sou o Marcos Crispim. Você já deve ter ouvido algo semelhante, né? Hoje estamos aqui no Granja de Freitas, estamos aqui com Wesley Alves. Nós vamos contar um pouquinho da história do Granja, mas acima de tudo, da história do Wesley Alves. Acompanha conosco aí. Bom dia, estamos aqui em mais um Cria do Morro. Hoje estamos aqui, você pode ouvir ao fundo aí, no Granja de Freitas. Último bairro, não é isso? De Belo Horizonte, no sentido Sabará, para você que está acompanhando. Estamos no último bairro de Belo Horizonte, no Granja de Freitas. Estou hoje aqui com Wesley Alves, presbítero Wesley Alves, morador do bairro Granja de Freitas. Olá, gente, Wesley Alves. Olá, gente, Wesley Alves, assessoria vereador Crispim. Gente, Wesley Alves, assessoria vereador Crispim. Olá, gente, Wesley Alves, assessoria vereador Crispim. Olá, gente, Wesley Alves, assessoria vereador Crispim. Bacana. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história do Wesley, falar um pouquinho aqui também do Granja, né? Estamos aqui num espaço público, né? Futuro complexo esportivo do Granja de Freitas, não é isso? Sim, futuro complexo esportivo do nosso bairro. Acreditamos aí que grandes coisas vão acontecer no nosso bairro esse ano ainda. E por que escolhemos este lugar aqui? Hoje o Wesley, além de ser presbítero, você é também? Eu sou um líder comunitário e morador do bairro Granja de Freitas. Então por isso nós estamos aqui. Também é assessor, não é isso? Estou assessor, parlamentar também. E aí nós escolhemos este lugar justamente porque representa toda essa questão aí o local representa a função que você desenvolve hoje como morador, né? Como uma liderança local, como um assessor, né? De ver este local, como outros aqui no Granja de Freitas, transformado. Como foi a sua chegada aqui no Granja de Freitas? A minha chegada no Granja de Freitas foi aproximadamente 18 anos atrás, com uma luta muito grande da minha saudosa mãe por moradia. Ela lutou há mais de 15 anos para que pudesse acontecer o que aconteceu de fato na vida dela, ter uma residência fixa. E hoje eu, no caso, resido no local onde ela residia. Ela foi contemplada por um apartamento aqui no condomínio Jardim das Oliveiras, no bloco 9, apartamento 403. Estamos ali já há 17 anos. E por falar aí na sua mãe, vou te interromper. Tá. No moradias e tudo mais, Wesley Alves, presbítero, assessor, sempre esteve ali no caminho, bom filho, obediente à mãe, ou teve um período na vida aí, como acontece com muitos adolescentes aí do morro, deu aquela rateada? Não. Eu não fui aquele, não posso dizer que eu fui aquele mau filho, mas também não fui o bom filho, acerca da obediência da mãe. Não fui criado no berço cristão. No entanto, infelizmente, eu perdi um irmão para as drogas. O meu irmão mais velho morreu com 21 anos de idade para as drogas. Meu irmão mais velho, Éder, que se estivesse vivo hoje estaria contemplando cerca de 40 anos de idade. E foi uma perda muito grande para a nossa família. E ele foi uma ponte, querendo ou não, para a entrada das drogas na minha casa. E foi uma perda que até hoje a gente sente muito, essa perda. A minha mãe morreu sentindo muito essa perda, ficou até com depressão referente a essa perda. E essa perda mexe comigo até no dia de hoje. Por isso que a minha luta era muito grande referente a essa questão da não a legalização das drogas e também buscar incentivar os jovens que não venham se envolver com esse lado tão feroz que a droga também traz, que é a perda de vidas, e principalmente de jovens. É importante salientar isso, né? Que as drogas, ela não mata só nas disputas das chamadas bocas, né? Sim. Mas a própria droga mata, né? É como diz o louvor antigo, né? Drogas matam. Drogas matam. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus.
não mata somente aquela pessoa que foi por uma overdose. Meu irmão morreu de overdose de drogas. Ele morreu 3 dias depois do aniversário dele. Ele fez aniversário dia 1º, ele morreu no dia 4 de agosto. E foi uma coisa muito terrível. A gente procurou em diversos locais. Infelizmente, a gente foi se deparar com o corpo dele no IML. E é só Deus mesmo para trazer conforto aos nossos corações, porque a gente, por mais que eu tentei fugir de algumas coisas também que envolvem as drogas, eu também me envolvi também, mas aí, aquilo que você disse a princípio, o Evangelho tem esse poder de ressocializar o ser humano. O Evangelho tem esse poder de reintegrar o ser humano à sociedade. E eu dou graças a Deus pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho que me alcançou, que me reintegrou à sociedade e me fez o que eu sou hoje. Ser um homem, ser um pai de família. Eu estou casado hoje há 15 anos com a Arla, tenho 2 filhas, a Nathalie e a Maria Alicia. E eu tenho hoje buscado, tentado ser exemplo dos mais jovens e buscado falar que tem jeito da gente ser uma referência de líder. Hoje eu estou assessor parlamentar, que na minha concepção é um privilégio, para quem muitos diziam para minha mãe que eu iria morrer, não iria passar 17 anos, já estou com 37 anos de idade. Hoje eu posso dizer que eu sou modelo de alguém que tem como ser referência para as pessoas. É isso que eu quero ser para a minha geração. Eu quero ser referência para os mais jovens e referência também para as minhas filhas. Quando a gente fala aí do Evangelho, é importante salientar, né, como dissemos aqui, estamos num espaço público, um futuro complexo esportivo, muitas das vezes esquecido, abandonado pelo poder público. Sim. Né? É uma obra que já deveria estar completa, acabada, entregue para a comunidade, mas ainda está incompleta, inacabada. Mas o Evangelho está presente aqui no Granja, não é isso? Sim. Hoje nós vemos diversas igrejas aqui. Sim. O Evangelho tem se expandido aqui no Granja de Freitas, que tem trazido também essa transformação, não apenas no indivíduo, mas no coletivo. Verdade. Né? Transformações conquistadas por várias pessoas envolvidas no Evangelho. E é interessante salientar isso, que teve além dessa época aí, você andou surfando aí também em torcidas organizadas aí? Sim, Conta sim. essa fase para nós aí. Foi uma fase da minha vida que eu comecei o quê? Infelizmente, existe um lado muito obscuro. Eu comecei a pinchar no muro, como pichador. Subia em muro, prédio, fachada de casas. E posteriormente comecei a me envolver com uma torcida organizada aqui de Belo Horizonte. Aí posteriormente também nós começamos aí a participar, né, das chamadas, na época era brigada. Na época, a brigada aqui da nossa região era a 3ª Brigada. E aí a gente começou a fomentar a chamada galerinha. Aí juntava aquela galera, brigava com um, brigava com o outro, surfava, quebrava ônibus. Cometia aquele chamado vandalismo. Todo dia de domingo, viajava atrás do clube de futebol. Mas eu percebi que isso não era torcer. Hoje eu tenho meu time de futebol, torço. Mas eu percebi que essa não é uma maneira certa de torcer. Eu estava indo para um lado completamente contrário. E eu busco hoje salientar que a torcida organizada tem suas pessoas que fazem um belo papel, mas o lado ideológico de muitas coisas tem que tomar um certo cuidado. E a gente tem que frisar para os mais jovens que tudo passa. É o que a Bíblia fala. Há tempo para tudo. Mas tudo passa. E o que o sábio fala, né, Crispim? Tudo é vaidade. E por falar nessa questão de tempo, né? Hoje você também, como se diz aí no evangeliquez, é um pregador itinerante, é isso? Isso. Tem andado aí por vários bairros e até cidades pregando o evangelho. Conta um pouquinho dessa atividade para os nossos telespectadores aí. A adoração não muda Deus, mas a adoração, ela muda quem adora e move o Deus que é adorado. Pregar o Evangelho. O Evangelho é um privilégio estar pregando o Evangelho. Eu gosto muito de uma palavra que eu resumo da seguinte forma. Eu prego o Evangelho porque o Evangelho me alcançou. Eu busco também levar esse Evangelho que me alcançou a outros também. Porque não há nada mais transformador do que o Evangelho. Espim,
Eu penso para mim que a religião, ela aprisiona homens, mas a graça, ela liberta homens. Essa mesma graça que me alcançou, que te alcançou, ela pode alcançar quem está ouvindo ali também. Essa graça é o favor de Deus. Nós não merecíamos, mas olha o que Deus tem feito nas nossas vidas. Olha o que Deus nos proporcionou. Olha o que Deus proporcionou na vida de você que está assistindo esse vídeo aí, nesse exato momento. É privilégio pregar o Evangelho. E Deus, pela infinita graça dele, Ele tem me levado em alguns lugares, Belo Horizonte, Minas Gerais, já fui em outras cidades da nossa federação, outros estados, melhor dizendo, e eu tenho visto a mão de Deus abençoando e vidas sendo alcançadas. Eu quero falar que o Evangelho é isso, é alcançar vidas para Cristo. E é importante salientar isso, porque é somente o Evangelho para trazer a dignidade para o homem, né? Verdade. Muitas das vezes a gente discute, como estamos aqui, a questão de políticas públicas, de ações governamentais que são importantes e necessárias, mas o poder transformador do Evangelho é esse sem igual. Verdade. Aonde o Evangelho chega, o verdadeiro Evangelho, ou o único Evangelho, porque há o falso por aí, ele verdadeiramente transforma, ele muda a realidade, ele muda destino e transforma histórias. Então, eu gostaria que você também falasse um pouquinho dessa sua trajetória, como foi a sua conversão, como foi que você foi encontrado por Cristo. A minha conversão se deu com uma evangelização feita pela minha esposa, mas ela não era minha esposa na época. Ela me evangelizou e eu resisti muito, mas eu fiz uma visita na igreja. Aí fui um dia... Pera. Para tudo aí! Então você foi na igreja porque uma moça bonita te convidou. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Oh, fica à vontade. Ela me convidou, fui na igreja. Aí posteriormente também, ela ficou me convidando constantemente, mas sem intenção alguma, ela. No entanto, Crispim, só ressaltando aqui, o jovem tem muito aquela questão, né, de dar ideia na moça. Antigamente usava aquele termo, né? Cheguei pra ela e falei com ela assim, que eu queria ficar com ela, né? Ela falou, não, mas eu não fico não, você também é muito feio. Os caras ficam dizendo que eu sou feio, dizendo, mano, é o feio da peste. Mas aí eu quero arrumar namorado, porque eu tô apaixonado, cara. Não, mas eu gosto... Você também não fica não, hein? Ela falou, vai ficar não, fica hein? não, viu? Crente não fica não. Aí ela foi e falou isso comigo. Mas aí tal, me convidando, evangelizando, gente. Olha pra você ver como... Parafraseando o André, né? Te interrompendo de novo. Se você tá ficando, você não é crente não. Você não é crente não. Você não é crente não. Então não fica não. Aí ela foi já me evangelizando e tal. Eu fui de novo na igreja. Aí tinha um pastor pregando uma mensagem muito simples sobre a salvação, mudança de vida, de comportamento. A minha mãe já estava indo à igreja. A minha mãe não era de frequentar igreja alguma. E ela já estava indo à igreja. Aí nesse dia eu fui e confessei Jesus como meu Salvador, mas no entanto eu achava que era só confessar e continuar a mesma vida que eu estava vivendo. E aí eles anotaram meu nome, anotaram o endereço e tudo. Eu achei assim, então tá bom. Na outra semana os crentes estavam tudo lá em casa. Fazia culto na minha casa, indo na minha casa, visitando. Eu tentava até correr deles, mas não tinha como correr porque era um amor, sabe? Uma forma, eles me embaraçaram de uma forma. Aí eu lembro que eu namorava 2 anos e meio no mundo com uma pessoa. No mundo? Como assim? Você saiu do globo terrestre, estava em outro planeta? Explica isso aí. Vou explicar, viu, gente? Quando a gente fala no contexto do mundo, a gente fala num sistema completamente contrário, viu? É um sistema contrário. Você não virou astronauta não, né? Não virei astronauta não, viu, gente? Eu namorava de uma forma completamente contrária que nós, evangélicos, namorávamos, tá bom? Aí o que acontece? Eu fui e terminei, porque não era propósito de Deus também estar com ela, senão eu estaria casado com ela. E aí comecei a seguir a minha carreira cristã, a caminhar com Cristo, andar com Cristo mesmo. Abandonei as velhas práticas, fiz o pré-batismo, fui batizado no Espírito Santo e
posteriormente desci as águas batismais, e aí comecei a orar a Deus, buscar a Deus, para Deus me colocar uma pessoa no meu caminho e tal. Aí, orando a Deus, ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela falou assim, é de Deus, eu também falei, é de Deus, a gente começou a namorar, eu juntamente com a Arla. A gente hoje namora já há mais de 15 anos. Isso é louvável, eu até brinco com ela, falei assim, aquele camarada feio lá atrás, que você fala que era feio, hoje você fala que é bonito e está casado com ele. Para você ver o que o Evangelho faz. Eu comecei, como você perguntou a princípio, como que foi essa convenção? Essa convenção foi através de uma moça que foi um canal de Deus para a minha vida. Ela quis ser canal de Deus na minha vida, e hoje ela é uma das maiores canais de Deus na minha vida, que ela é 100% do meu ministério, que é a Arla. Essa fala sua me lembrou de uma música, eu olhei para ela, ela olhou para mim. Você não perguntou a ela se ela gostava de você não, né? Brincadeiras à parte, mas voltando aqui, como que é importante quando a gente dedica o nosso tempo, né, para Deus, a gente dá abertura para que o Evangelho entre, e o Evangelho, quando ele entra, ele verdadeiramente transforma, né? Me lembra muito uma passagem de Jesus conversando com Nicodemos, quando ele fala com ele que era necessário nascer de novo, Da né? água. E o Evangelho faz isso, né? Sim. Faz com que o velho homem se torne um novo homem, verdadeiramente nascido de novo. O Evangelho tem um poder de transformação. Eu acredito que a igreja, você é pastor há vários anos, você nasceu no berço cristão, eu acredito que a igreja ela faz um papel que o Estado não faz. Com certeza. De reintegrar, de ressocializar, de educar. Ela faz um papel educacional muito grande com a escola bíblica dominical, cultos de ensino, que trabalham com crianças. Trabalhos sociais trabalhos também. sociais. A igreja faz um trabalho enorme. Inserção do cidadão, Sim. Recuperação do cidadão. Sim, né? traz dignidade. Transforma em todas as A áreas. igreja faz tudo isso. Como eu disse a princípio, na minha concepção, nunca pensava em carregar a Bíblia, caminhar com Cristo. Mas a gente percebe que essa transformação que o Evangelho provoca no ser humano, ela é enorme, ela é enorme. Olha, para você ver, como eu disse a princípio, ela me está morto, mas a graça veio, me alcançou. E é importante salientarmos esse papel do Evangelho, porque muitas das vezes as pessoas recebem uma informação distorcida, né? Recentemente eu conversava com uma pessoa a respeito de números que, olhando friamente, ele não representa a verdade. Por quê? Estava conversando com uma pessoa a respeito de um dado que uma reportagem soltou assim, sem dizer a fonte, que as mulheres, por exemplo, evangélicas, representam um número significativo das mulheres agredidas. Quem ouve isso pensa assim automaticamente que os maridos evangélicos agridem as suas mulheres. Sim. Pode acontecer caso sim, mas só que a reportagem não trouxe a informação se essas mulheres evangélicas agredidas, os esposos, os maridos delas também eram evangélicos, que a gente sabe que muitas das vezes, assim como a sua esposa hoje, né? Hoje sua esposa, mas naquele tempo um amigo que te convidou para ir para a igreja, ela era, você não. Sim. Isso representa muito nesse aspecto, que muitas dessas mulheres, ela vem para a igreja em busca de socorro. Verdade. E ela vem para a igreja porque ela já está sendo agredida. Isso. Então ela vai para a igreja em busca de alívio, em busca de ajuda. Então quando vai, por exemplo, ela fazer um BO, ou então dar igual está acontecendo nesse momento no nosso país, uma entrevista para um censo, e quando pergunta a religião o qual ela professa, ela vai falar lá que ela é evangélica. Sim. Ela é, mas e o companheiro? Muitas das vezes não é. Não é. Então, na hora que aparecer os dados, do números lá de mulheres que, porventura, estiver lá no censo, perguntou, já sofreu algum tipo de agressão física ou psicológica ou qualquer outro tipo de agressão, e de repente ela falar que sim, vai falar que as mulheres evangélicas representam um X número das agredidas. Sim. Mas e o companheiro? Esse que seria? Porque fica parecendo que o agressor É evangélico. e nem sempre. Não é. Então,
é importante a gente falar desse papel, né, do homem cristão, né, até o fato de estarmos aqui nessa entrevista, né, da importância que tem esse homem cristão, porque a gente sabe que muitas das vezes essas agressões são motivadas tanto pelas drogas, Sim, muito. tanto lícitas como ilícitas, e a lícita costuma ser um fator pior nesse número, porque quando o homem está sob o uso de bebidas alcoólicas, ele acaba sendo um fator determinante para ele brigar com a esposa, com os filhos. Sim. Então, isso não é mostrado muitas das vezes. E eu, só te cortando rapidamente, eu já passei isso muito dentro da minha casa. Pelo meu padrasto, que hoje é falecido, a minha mãe também é falecida. A minha mãe sofria muita agressão, não física, mas agressões verbais do meu padrasto por causa do efeito do álcool. Era um homem trabalhador extremo, no entanto, quando fazia uso do álcool, transformava. Chegava em casa transformado, quebrando tudo, panela, quebrando tudo, era algo fora do comum. E isso a gente vê no dia a dia, a gente acompanha isso. Então, aproveitando essa nossa entrevista para levar essa informação, que muitas das vezes, vamos falar assim, nos canais tradicionais, nas mídias tradicionais, essa informação não é passada. Passa-se um número friamente, eu já vi até cristão falando sobre isso, porque as nossas mulheres estão sendo agredidas, mas estão sendo agredidas por quem? Quem são esses agressores? Elas são as vítimas, elas são pessoas que vieram em busca de ajuda. Tinha que mostrar qual é o perfil do agressor. Sim. Quem é esse homem agressor? Não mostrar somente o perfil da vítima, mostra o perfil do agressor. Talvez o agressor foi aquele agressor que não teve um consenso de paternidade, de humanidade. E que, na maioria das vezes, você pode ir na maioria das igrejas, ser reflexo, independente da linha de atuação da igreja, você pode ir qualquer dia de culto, você vai ver que tem muito mais mulheres lá do que homens. E aí, esse número seria outro se você mostrasse quem são esses homens agressores. Sim. Você ia ver que boa parte dele não frequenta a igreja, ou se um dia frequentou, hoje não frequenta mais, porque isso não é uma prática incentivada pela igreja, não é uma prática apoiada pela igreja. Ao contrário, a igreja repudia, a igreja bate contra. A própria Bíblia, né, que fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo entregou por ela. Então, é isso que nós estamos falando aqui, é justamente para trazer para você, telespectador, a visão, né, do cria do morro, é essa, de mostrar valores, princípios, homens e mulheres que, né, desenvolvem um papel na sociedade, um papel relevante na sociedade. E eu, por conhecer o Wesley, sei disso. Quantos congressos, quantos cultos, quantas cruzadas que você já participou, levando a palavra de transformação do Evangelho, quantos acampamentos que você já foi para ministrar para os jovens, para testemunhar do seu próprio testemunho de vida, não apenas do Evangelho no sentido Bíblia, mas também daquilo que Cristo fez em você e que hoje faz através de você. São muitos. E o que eu acho, assim, além de congressos, os mais antigos que eu conheço do Alto Veracruz, que infelizmente ainda estão envolvidos nos métodos ilegais que a gente sabe que acontece na nossa região, Alto Veracruz, Taquari Grande Freitas, quando eles me veem assim, falam: nossa, Jesus mudou sua vida demais, você mudou pra caramba. O Evangelho, porque isso é o que o Evangelho produz no ser humano. E a gente deve levar adiante essa mensagem a cada dia, Crispim. Essa mensagem de transformação, essa mensagem que Deus também quer levantar outros, que sejam referência nesse tempo, como você hoje é uma referência de líder, de pastor, de político também na nossa região e também em Belo Horizonte. Ele quer também nos levantar também. Ele quer levantar jovens também como modelo de liderança evangélica, lideranças comunitárias. Ele quer nos despertar nesse tempo. E esse é o tempo que Deus quer despertar uma geração nova. E é importante a gente observarmos isso. Você tem feito esses evangelismos que a gente fala, evangelismo pessoal, procurado ir naqueles locais, tipo, onde você um dia esteve, né? Pessoas que hoje vivem uma vida semelhante à que você vivia no passado? Olha, é uma coisa muito... Atualmente, eu sou líder do departamento de missões regionais, nossa regional do Parque Jardim, juntamente com o pastor Francisco e o pastor William, meu pastor, o pastor Joel Nunes, que me confiou essa responsabilidade. A gente tem feito evangelismo noturno e tem sido de grande relevância. A gente entrega alimentos, né? E também fazemos orações, a gente vai
na UPA, né, que é de praxe a gente ir para entregar os trabalhadores e também os pacientes que estão ali na UPA. E posteriormente a gente vai ali para a beira-linha, vem aqui também para algumas áreas de vulnerabilidade social, que é aqui em algumas áreas de atuações que infelizmente tem o exercício da traficância, e a gente tem visto a ação de Deus. A ação de Deus, a gente ora para que as pessoas estão na dependência química e também oramos também por traficantes. A gente tem visto a mão de Deus agindo. É levar o evangelho, além de levar o evangelho, também levar o pão para aquele que não tem. E é isso aí. O evangelho, ele é presente em toda a comunidade, né? É. Eu não acredito que existe plural, né? um morro sem o evangelho. Como eu disse aqui, vai ter lugares onde o Estado não chega, Verdade. onde as ações públicas não chegam, onde o poder público não chega, mas o evangelho chega. Chega. Pode ser o lugar mais afastado, pode ser a comunidade mais esquecida. Você pode ir lá que tem uma igreja, tem um ponto de pregação, tem uma célula, tem um culto no lar, tem um evangelismo na praça. Não é assim? Tem um pastor lá pregando a palavra de Deus, de maneira, independente da maneira que seja, simples que for. Está lá um pastor dizendo, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar. Vai estar pregando. Baseado nisso, eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos telespectadores aí. A palavra que eu deixo para você é a que eu sempre tenho no meu coração. Que você venha ter direção e que você também não possa se perder com a velocidade. Porque é melhor ter direção sem velocidade do que ter velocidade sem direção. Deus abençoe você e toda a sua família. Crispim, muito obrigado por esse momento. Que Deus continue te abençoando e te instrumentalizando a cada dia. Obrigado. Eu quero deixar também para você aí uma palavra. Que você, assim como Wesley, assim como foi citado, como Nicodemos, que você verdadeiramente venha nascer de novo. De repente você parou para assistir esse programa aqui e reconheceu algumas pessoas, ou então, não, entre aspas, não tinha nada para fazer e parou. Não foi por acaso. Você parou aqui para assistir porque Deus queria falar com você. Tem jeito para você. Hoje Deus muda a tua história, muda o teu destino. Que você possa abrir o seu coração para que o evangelho possa entrar. E eu posso afirmar para você com toda certeza que uma vez que ele entrar na sua vida, ele vai mudar o seu destino, ele vai transformar a tua história. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Fique com Deus. Um abraço, um beijo no coração. Até a próxima. Deus abençoe. Com Deus.